A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Somente até aqui por enquanto. Aqui no capítulo 19, versículo 27 e 28 de Mateus, Pedro ele questiona ao Senhor Jesus o que seria daqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus. O que seriam daqueles que renunciaram tudo, que renunciaram tudo para seguir a Jesus, né? E o próprio Senhor responde isso, né? Ele diz aqui, no versículo 29, todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O que é isso? Isso é a compensação da restituição. Isso, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, minha amada e meu amado, é a restituição, né? Quando Jesus ele fala aqui, né, que quando ele vier se assentar no seu trono de glória, né, eles herdariam ali a vida eterna, receberiam 100 vezes mais. Vocês conseguem imaginar o que é 100 vezes mais daquilo que você renuncia? Então Jesus ele vai nos fazendo não uma promessa terrena, porque o evangelho é renúncia, porque seguir a Cristo é renúncia, mas ele não vai nos fazendo uma promessa fútil, vazia, terrena, né? Uma promessa que muitas vezes a gente escuta nesse mundo, né? Nessas novas teorias e novas teologias do evangelho que não tem base bíblica nenhuma, né? De que Jesus não chega nos falando: se você largar tudo para me seguir, eu vou te dar uma casa. Se você largar tudo para me seguir, eu vou te dar 2 carros. Se você largar tudo para me seguir, eu vou te dar fama, dinheiro, reconhecimento. Não. A promessa que Jesus nos faz é 100 vezes maior. É uma promessa eterna, uma promessa celestial. É uma promessa em um lugar, em um âmbito celeste, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, não se desgasta, não é perecível, pode-se passar o tempo que passar, que não se corrói, né? Não se corrompe, não se suja. É uma promessa eterna, é uma promessa santa. É uma restituição eterna, uma compensação celestial, tá? Então, Jesus ele nos traz aqui, nos traz o entendimento de que a renúncia terrena será restituída, não de forma terrena, mas de forma celestial. Paulo ele vem trazendo muito esse raciocínio nas cartas dele, né? Paulo ele vem sempre dizendo nas cartas dele, né, de que ele largou tudo, de que ele abriu mão de tudo, de que ele tinha conhecimento, de que ele tinha status, de que ele tinha estudo, de que ele tinha cargo, de que ele tinha autoridade na terra, só que ele fez de tudo isso esterco. Ele considerou tudo isso lixo. Por quê? Porque para Paulo morrer era lucro, viver era Cristo. O que Paulo queria dizer com isso? Qual era o tipo de entendimento, de imagem, de perspectiva, de visão que Paulo tinha? Paulo tinha essa visão, uma visão celestial, uma visão que te faz entender, que te permite enxergar que a renúncia terrena, ela te faz adquirir 100 vezes mais, 1000 vezes mais no celestial. Então o interesse da restituição de Paulo não era terreno.
O interesse de Paulo não era a fama. O interesse de Paulo, da restituição daquilo que ele sofria, porque Paulo renunciou tudo que ele tinha. Paulo abriu mão de tudo que ele tinha. Paulo foi chicoteado, Paulo foi perseguido, Paulo foi afrontado, Paulo foi espancado, Paulo passou fome, passou frio, foi preso anos e anos injustamente. Paulo foi lançado na boca do leão, como ele mesmo fala, mas ele não esperava receber fama, ele não esperava reconhecimento. A única restituição que Paulo esperava receber era o troféu da eternidade, como ele fala, em alguns versículos e algumas cartas, Ele queria completar a boa carreira da fé, ele queria combater o bom combate, e alcançar a morada celestial, o edifício celestial, grandioso, magnífico. Por quê? Porque Paulo sabia, Paulo entendeu que a restituição ela é plena, é completa, é perfeita e é sublime. Ela não é roubada, ela não é corroída, ela não é manchada, porque ela é na vida eterna. Ela é no reino de Deus, tá? Então Jesus aqui ele nos faz entender que a nossa renúncia, toda renúncia, ela será recompensada. Quando Jesus diz assim: todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então a nossa renúncia, ela não é por acaso. A nossa renúncia, ela não é por nada, não. A nossa renúncia é para receber de Cristo na glória a restituição plena. A restituição. O que é restituição? É compensar algo que você passou com um benefício, uma virtude muito, muito boa. Perdão, irmãos. É compensar aquilo que você passou de ruim com algo muito bom, com algo imensurável, com algo que você não consegue descrever, com algo que é indescritível. Então a restituição é compensação, Ela é uma compensação de Deus para nós. Enquanto nós estamos aqui vivendo o evangelho de Deus na terra, renunciando e vivendo, a renúncia, como o próprio Jesus disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha atrás de mim. Ou seja, negar a si mesmo é fazer renúncias, é entender que quem governa a nossa vida não somos nós, mas é Jesus. Quem governa as nossas direções, os nossos caminhos, o nosso entendimento não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus. E toda essa renúncia, ela será compensada com algo maravilhoso, com uma alegria que nunca passará, com uma honra que jamais nos será tirada, Como Jesus fala no livro de Apocalipse: ser fiel até o fim e eu te darei a coroa de vitória, E essa coroa ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, ninguém pode manchar, ninguém pode quebrar, porque ela é eterna. Ela é sublime e ela é perfeita, tá? Agora eu vou falar de outro tipo de compensação aqui. Esse primeiro exemplo eu dei uma compensação de Jesus para nós, De Deus para nós. E agora eu vou dar um exemplo de compensação de nós para nosso próximo, do ser humano para o ser humano. Do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Irmãos, peço perdão, mas eu tô doente, mas a obra de Deus não pode ficar parada. Por isso eu peço perdão, a dificuldade de respirar. Mas a obra de Deus não pode ficar parada e eu vou dar prosseguimento aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8, diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, restituirei ou devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse:
hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui em Lucas 19, a partir do versículo 8, nós vemos aqui Zaqueu, o chefe dos publicanos, né? Quando Jesus estava ali atravessando a cidade de Jericó, havia ali o chefe de publicanos. Os publicanos eram os coletores de impostos, que mantinham um jugo muito pesado sobre o povo israelita ali, né? Sobre o povo judeu. Eles cobravam impostos exorbitantes, um jugo muito realmente opressor sobre o povo. E eles cobravam esses impostos ali. E Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos, né? Então ele estava no topo dessa hierarquia organizacional de coletar impostos. E aí, o que acontece? Jesus estava atravessando a cidade de Jericó e Zaqueu, ele era um homem muito rico e ele queria ver Jesus. Na Bíblia vai dizer que ele tinha uma baixa estatura, ele era um homem baixo. Então ele subiu numa figueira, ele subiu numa árvore para ver Jesus, né? E aí Jesus o chamou e disse: desça, pois eu quero passar na tua casa hoje, pois hoje ficarei na tua casa. E Zaqueu abriu a sua casa para Jesus. Só que Zaqueu, por ser chefe dos cobradores de impostos, ele tinha uma imagem muito ruim diante do povo judeu. A imagem dele era uma imagem de um ladrão, de um extorquista, né, de um ganancioso, de um opressor, de um traidor, né? Essa era a imagem que o povo judeu tinha de Zaqueu, né? E o que acontece? Zaqueu sabia que o povo tinha essa imagem dele, mas até o presente momento, a Bíblia não vai dar nenhum indício de que Zaqueu se preocupava com o que os outros pensavam dele. Até o momento, a Bíblia não vai dar nenhum indício de que Zaqueu ficava triste, ficava preocupado ou queria mudar a opinião que os outros tinham dele, não. Até o momento em que Jesus entra na sua casa. Quando Jesus entra na casa dele, ele tendo toda aquela má imagem, aquela má fama, o povo começa a julgar Jesus, né? E o povo começa a falar: ele se hospedou, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Olha lá, Jesus está na casa de um cobrador de impostos. Olha lá, Jesus está na casa de um ladrão, de um extorquista. E aí, o que a gente vê com isso? No versículo 8. Diante disso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. Meus amados, Zaqueu não disse isso, Zaqueu não teve essa atitude porque ele se preocupava com o que pensavam dele, muito menos porque ele queria mudar a imagem dele diante do povo, não. Zaqueu, ele tomou essa atitude, ele teve essa decisão porque ele se preocupava com a imagem de Jesus. Ele não queria que a imagem de Jesus, olha que forte isso, Zaqueu, um homem considerado pecador, um homem considerado extorquista, um ladrão, o opressor do povo judeu. Ele tinha zelo e tinha cuidado pela imagem de Jesus sem nem fazer parte da cultura judaica, sem nem fazer parte da cultura de Jesus, né? Então ele tinha um zelo tão grande que era como se com essa atitude Zaqueu dissesse: eu não me importo se as pessoas me acham um ladrão, eu não me importo se as pessoas me julgam extorquista, eu não me importo se as pessoas me julgam opressor do povo, né? Mas eu não posso permitir que a imagem de Jesus seja envergonhada por causa de mim. Ou seja, Zaqueu, ele tomou a decisão de restituir, né? Ou seja, de devolver 4 vezes mais a alguém que ele tivesse causado algum dano, né? Aqui a gente vê que ele se preocupava com a integridade da imagem de Jesus. Ele se preocupava tanto, e é por isso que Jesus vai falar aqui, né?
Do versículo 9, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Então, conforme ele se dispôs, perdão, irmãos, conforme Zaqueu se dispôs a não permitir que a imagem dele envergonhasse o nome de Jesus, né? Conforme Zaqueu, ele se dispôs a restituir até 4 vezes mais a qualquer pessoa que ele tivesse causado dano. Jesus, com isso, ele viu o zelo que Zaqueu estava tendo com o nome de Jesus. Zaqueu não queria envergonhar o nome de Jesus. E quantos de nós temos envergonhado o nome de Jesus com as nossas ações, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com o nosso estilo de vida? E Zaqueu, um homem que nem cristão era, não queria envergonhar o nome de Jesus. Um homem que nem conhecia a palavra de Deus, não queria envergonhar o nome de Jesus. E é por isso que Jesus fala aqui para ele: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Então nós vemos aqui que da mesma maneira que Zaqueu quis, restituir a alguém que ele tivesse feito dano 4 vezes mais do valor, para reparar ali qualquer dano que ele tivesse feito, Jesus restituiu a Zaqueu a condição de filho, Jesus fala assim: esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Jesus restituiu a condição dele de filho de Deus, Jesus veio ali e restituiu a condição dele de filho de Abraão. Jesus veio e restituiu ali, a condição dele de estar próximo de Deus. Por quê? Porque ele tinha zelo. E se ele tinha zelo, se Zaqueu teve zelo a esse ponto, é porque ele tinha fé no Senhor, E por isso houve salvação. Então a gente vê aqui a forma justa, a atitude que Zaqueu teve de querer restituir ao próximo, de querer compensar o mal que ele fez ao seu próximo de alguma forma. Para quê? Para não envergonhar o nome de Jesus. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente esquece também, e aí a gente pede só para Deus restituir aquilo que a gente perdeu, Às vezes a gente esquece que nós também causamos dano na vida do próximo, e esquecemos de que nós também devemos restituir o dano que nós causamos compensando com algum bem. Isso não vai consertar o erro que a gente fez, mas isso vai mostrar que Jesus Cristo vive em nós e de que nós vivemos uma vida em retidão. Dessa forma, o nome de Jesus não vai ser envergonhado. Por quê? O nome de Jesus ia ser envergonhado se Zaqueu não fizesse nada para mudar, Se Zaqueu não tivesse se proposto a compensar o dano que ele causou em outra pessoa, E Jesus achou isso, achou essa atitude aqui. Como Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Jesus achou essa atitude uma ação de um homem que vive em retidão, uma ação reta, uma ação justa, Tanto que houve a salvação na casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele teve uma ação justa de compensar o mal que ele fez na vida de alguém com bem, Então a gente esquece, meus irmãos, muitas vezes, e aí a gente fica pedindo só para Deus restituir aquilo que a gente perdeu, Igual que tem aquele louvor muito antigo, Restitui, quero de volta o que é meu. E às vezes a gente fica assim para Deus: Deus restitui, Deus me devolve, Deus me dá de volta, Deus restitui, Deus derrama, Deus isso, Deus aquilo outro. E a gente só pede, e esquece que da mesma forma que Deus nos restitui na nossa vida, a gente tem a responsabilidade de compensar, de restituir na vida de alguém, compensando o mal que a gente fez, o dano que a gente causou, com uma boa ação, sincera e genuína. Para quê? Para que o nome de Jesus não seja envergonhado, para que o nome de Jesus não seja manchado.
tá? Então vamos nos lembrar disso também, meus irmãos. Tá? E para finalizar aqui em Jó capítulo 42, que eu gosto muito dessa passagem, diz assim, Jó 42, versículo 10, diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Então a gente vê aqui mais um exemplo de restituição divina de Deus para com o homem. Aqui em Jó 42, versículo 10 vai dizer que depois de Jó ter uma ação nobre, né, que foi o quê? Orar, interceder pelos seus amigos, né? Ele faz Bildade e Suá, que eram os amigos de Jó. Depois que ele intercede pelos seus amigos, Deus ele restitui ali tudo de Jó. E aí a Bíblia vai dizer que Deus dá em dobro, Deus restitui em dobro tudo que Jó tinha perdido. Depois que Jó intercede pelos seus amigos, né? E vai dizer que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Também vai dizer que Jó viveu tanto que ele viu as 4 gerações da família dele. Ou seja, ele viu filho, neto e bisneto. Jó, ele viveu muito tempo. Deus restituiu saúde, Deus restituiu os filhos que ele tinha, né? Deus restituiu tudo em dobro do que Jó tinha após ele interceder por seus amigos, né? Então, Deus, ele restitui. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E até os dias de hoje, Deus continua restituindo em nossa vida. Até os dias de hoje, Deus continua restituindo saúde, Deus continua restituindo graça, Deus continua restituindo alegria, né? Deus continua restituindo tudo aquilo que o inimigo tentou roubar ou tirar de você. Deus é o mesmo e Deus continua restituindo, né? Mas nós não podemos ser, meus irmãos, egoístas ao ponto de querer que só Deus nos restitua e que nós não façamos nada em compensação por aqueles que a gente já causou algum dano na vida, tá? Então nós não podemos ser egoístas ao ponto de querer que só Deus restitua, só Deus nos dê, só Deus nos alegre e a gente não se movimenta para fazer para o próximo aquilo que Deus está fazendo em nós, tá? Porque se Deus é compassivo conosco, devemos ser compassivos com os outros. Se Deus é paciente conosco, devemos ser pacientes com os outros. Então, aquilo que Deus manifesta na nossa vida é pra gente manifestar na vida do outro, tá? Então, Deus restitui sim, mas que nós possamos ser como Zaqueu, tendo a consciência de que se a gente causou algum dano na vida de alguém, a gente tem a responsabilidade, a obrigação de compensar para não envergonhar o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa permanecer em seus corações. Meditem nessa palavra, Mateus 19, 27, 28, Lucas 19, versículo 8 e Jó 42, 10. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.